Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o processo de adoecimento, como as doenças se realizam e se concretizam na nossa realidade física. Toda doença que se manifesta no nosso corpo físico, seja ela realmente física, cometendo os nossos órgãos, a nossa saúde do nosso corpo, ou seja ela cometendo os nossos processos emocionais, mentais, causando desequilíbrios dessa ordem, todo processo de adoecimento tem uma causa na não localidade. O que é essa não localidade? Nós hoje nos manifestamos na terceira dimensão, onde a gente costuma chamar de realidade física. É onde eu vejo, sinto, cheiro, ouço, é onde eu me manifesto e interajo com outras coisas e consciências que se manifestam na mesma dimensão que eu. Mas interpenetrada a essa terceira dimensão, existem várias outras dimensões e várias informações que coabitam nesse mesmo espaço, mas que eu não consigo ver, ouvir ou sentir porque estão fora do meu espectro dos meus sentidos. Então eu não consigo captar tão facilmente. Eu sou um ser constituído de 7 corpos. E este corpo físico, que é o corpo final, onde se manifestam todas as coisas que vêm dos outros corpos, é o corpo da terceira dimensão. Mas antes dele tem um corpo duplo etérico, que é exatamente igualzinho aos corpos, ao corpo físico, só que feito de matéria sutil. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês no cartão, para vocês acessarem a explicação exata sobre cada corpo. Antes desse duplo etérico, eu tenho um corpo astral, que é um corpo responsável pelas emoções que eu sinto. E eu tenho um corpo mental inferior, que é responsável por elaborar o meu raciocínio, o processo intelectivo do ser. Então, esses corpos estão na quarta, quinta dimensão. E geralmente, todo o processo de adoecimento do nosso corpo físico tem a sua causa primeira gerada nessas outras dimensões, nesses outros corpos. Porque nesses corpos é onde são armazenados registros de memória, informações com as quais eu não consegui lidar bem, informações mal elaboradas pelo espírito, pelo ser manifestado, e onde ficam armazenados nesses corpos. E eles vão descendo, no modo lúdico de dizer, essas informações vão sendo descarregadas corpo a corpo até chegarem no corpo físico. E quando elas vêm com uma densidade, com uma carga energética muito negativa, muito densa, ou eu encontro resistência em conseguir elaborar ou superar essas informações que estão em desarmonia, o meu corpo começa a entrar num processo de adoecimento, que eu já vou explicar rapidamente como isso acontece para vocês. O nosso corpo físico, ele é formado por tecidos, por órgãos, por sistemas, por células e por átomos, organizados de acordo, que são organizados e se manifestam de uma forma compatível com a matéria na qual eu me manifesto, que é a da terceira dimensão do planeta em que eu habito, enfim. Os meus corpos sutis também são formados pelos mesmos átomos, mas eles são rearranjados de forma a se manifestar diferentemente da nossa realidade física. Esses átomos se organizam e se manifestam de uma forma sutil, que fica imperceptível aos nossos 5 sentidos, 6 sentidos que temos, que são muito limitados. Mas ainda assim são feitos da mesma matéria. Porém, esses corpos sutis se manifestam, se rearranjam, se organizam de formas diferentes. E tem outras estruturas diferentes das estruturas que eu tenho no corpo físico. O nosso corpo duplo etérico é uma duplicata perfeita do corpo físico que eu tenho aqui na realidade física. Porém, ele é feito de matéria sutil, de matéria vibracional, de ectoplasma, de centros de força. Ele tem estruturas como os meridianos, os chakras, os nadis, que são os responsáveis por conduzir a energia vital que alimenta o corpo físico. Então, quando eu tenho um processo de adoecimento no meu corpo físico, ainda que seja um adoecimento mental ou emocional,
esse processo de adoecimento se iniciou primeiro lá no meu corpo duplo etérico. Então, tudo que é manifestado aqui na minha realidade física agora já começou há um bom tempo em outras dimensões em que eu habito. A minha realidade atual, ela foi construída por mim, pelo meu eu, há um tempo atrás. E aquilo que eu estou pensando, elaborando e co-criando para mim agora, se manifestará lá na frente. Então, o meu futuro já existe a partir daquilo que eu estou criando neste exato momento. Então, se você tem uma doença agora no seu corpo físico, é porque essa doença já foi sentida por você há muito tempo atrás. Ela já foi pensada por você há muito tempo atrás e co-criada por você há muito tempo atrás. Ela causou uma emoção em você há muito tempo atrás, que você não conseguiu elaborar ou digerir ou ressignificar. E aí o que acontece com esse tipo de emoção, sentimento e pensamento que a gente deixa em desequilíbrio na nossa existência? Eles criam densidades energéticas nesse nosso corpo sutil, nesse nosso corpo duplo etérico. O nosso corpo duplo etérico, isso vocês encontram em várias literaturas a respeito desse assunto que eu vou dizer agora, mas ele é formado por uma espécie de teias, né? Dizem que ele é formado por teias que se entrelaçam. Essas teias nada mais são do que os nossos meridianos, que são os condutores de energia por todo o nosso corpo sutil, nosso corpo duplo etérico. Através dos meridianos flui essa energia ectoplasmática, que é também transmutada pelos centros de força e que, através dos centros de força, passa para o nosso corpo físico, nos alimentando com a vida. Muito bem. Então, quando lá no meu corpo mental inferior ou no meu corpo astral surgiu uma emoção, um sentimento, um pensamento que resistiu, que ficou vibrando numa densidade baixa, que eu não consegui elaborar, esses sentimentos, que também são sutis, afetam esse meu corpo duplo etérico que é feito de matéria sutil. Cria-se nesse corpo duplo etérico, dependendo da organização ou dependendo da vibração, da faixa dimensional que esse sentimento atinge, vai acometer tal chakra ou tal chakra, vai depender do nível de organização desse sentimento, ele vai acometer o chakra correspondente à vibração que ele emana. Então esse sentimento começa a criar nós energéticos no meu corpo duplo etérico. Ele vai criando ali aqueles nozinhos. Ali onde foi criado esse nó, os meridianos acabam sendo bloqueados e ali para de receber a energia dos meridianos da Terra. Por quê? Porque nós somos abastecidos com a energia dos meridianos da Terra. A energia da Terra que é compatível com a minha energia física, e como eu disse, a gente é formado da mesma matéria do planeta em que a gente habita. Então eu recebo energia dos meridianos da Terra, que são a latitude, longitude, aqueles meridianos que a gente estuda lá em geografia. Aqueles mesmos meridianos são compatíveis com os meridianos dos nossos corpos sutis, do nosso corpo duplo etérico. E eles nos abastecem com essa energia. Mas se eu criei um bloco energético ali, um nó, que bloqueia aquele meridiano meu, naquele ponto eu deixo de receber essa energia da Terra que me abastece. E ali vai ficando, vai passando tempo, aquele ponto vai ficando inativo, cessa o abastecimento de energia, ele começa a bloquear completamente meu corpo duplo etérico. Como meu corpo duplo etérico é uma duplicata perfeita do meu corpo físico, aonde foi bloqueada a energia nele, consequentemente, eu também paro de receber a energia no mesmo ponto no meu corpo físico. É onde começa o processo de adoecimento. Tumores, úlceras, feridas, lesões, sei lá, pode parar de nascer cabelo, parar de nascer pelo, ou nascer em excesso, ou sai uma ferida, ou sai um desconforto, sai um aperto, sai uma dor.
N processos de adoecimento a gente pode ter. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que isso não foi causado aqui nessa realidade física. Porque eu tenho um corpo sutil que abastece esse corpo físico, que quando está em equilíbrio, não permite que esse corpo físico adoeça. Esse corpo dupletérico, quando em equilíbrio, ele tem os centros de forças que são altamente suficientes para manter este corpo físico em equilíbrio, em saúde, em perfeição. Então, quando alguma coisa atinge esse corpo físico, é porque antes o corpo dupletérico tentou elaborar essa informação e não conseguiu. Ele tentou o máximo que ele pôde, os chakras ali trabalhando, os meridianos da terra mandando energia, os meridianos do corpo tentando se organizar, tentando fluir energia, mas aquele bloco tá resistente ali, ele não consegue, os meridianos não conseguem fluir por aquele canal. E aí começou a bloquear a energia, e aí sim se reflete na nossa realidade física. Então, se você tem uma dor de cabeça agora, não é porque você estava com o cabelo preso, apertado, ou porque você deixou de tomar água agora, ou porque você entrou num ambiente assim ou assado. Não, é porque tem algum processo mental que atingiu a sua cabeça no seu dupletérico. Ali houve uma estagnação energética, um bloco energético que parou de fluir energia para o seu corpo físico, e aí você começa a sentir. Então não adianta a gente querer curar o nosso corpo físico com as informações existentes apenas na nossa realidade física, que são perceptíveis apenas pelos nossos 5 sentidos, porque aqui nessa realidade física existe muito mais informação que eu não consigo perceber. E geralmente eu estou respondendo muito mais a essas informações do que a essas que os meus 5 sentidos conseguem captar apenas. Então, uma dor no meu estômago não pode ser causada apenas pela azeitoninha da empada que eu comi, porque o meu corpo tem energia suficiente para elaborar a azeitoninha da empada. Agora, um processo de sentimento, de emoção, aí pode ser que meu corpo não consiga elaborar, porque envolvem outros sistemas que eu preciso trabalhar em mim para poder superar o que desenvolveu essa dor. Então, quando a gente começa a ter uma visão mais ampla de como funciona o nosso corpo, unida à visão holística dos nossos corpos sutis, fica muito mais fácil a gente tentar entender esse processo de adoecimento. Percebam como demora para uma doença se manifestar na realidade física. Quanto tempo eu resisti, quanto tempo eu deixei de olhar para uma emoção mal elaborada até que ela conseguisse se manifestar de tal forma na minha realidade física. Quanto tempo eu passei ignorando aquela informação, varrendo a sujeirinha para debaixo do tapete, não olhar para aquilo, escolhi ignorar aquilo, achando que se eu ignorasse aquilo ia desaparecer da minha vida, até que ela virasse esse nozão energético e me trouxesse o processo de adoecimento. Se a gente parar para pensar nessa informação, nós temos condições de entender que o processo de adoecimento é quando o nosso corpo está gritando, pedindo, pelo amor de Deus, olha para essa emoção, olha para esse sentimento, para tudo que você está fazendo e olha, porque isso aqui já chegou no seu pico, no seu ápice. E dessa forma a gente encara na apometria o processo de adoecimento como uma bênção, como algo que realmente nos faz refletir sobre as nossas condutas e ações. Desde uma doença mais séria que pode levar o indivíduo à morte, à perda da sua vida física, como uma gripe, uma simples gripe, que é um processo de queda de imunidade, um simples resfriado que acomete uma pessoa, é um processo que precisa ser olhado, refletido, transmutado. É um sentimento, uma emoção que precisa ser transmutada por aquele indivíduo. Quando um processo emocional, sentimental ou mental chega ao ponto de se manifestar como doença na nossa terceira dimensão, é óbvio que a gente tem que cuidar do corpo físico com os recursos compatíveis com a dimensão em que ele se encontra. Então a gente precisa, claro, que procurar um médico, tomar os remédios, fazer os tratamentos, fazer as terapias que a medicina convencional nos recomenda. Mas junto a isso, a gente precisa parar, como eu falei, parar tudo e procurar nos corpos sutis
onde esse processo está originando. Onde está o epicentro que gera constantemente uma informação que não é elaborada, que está acarretando no fato de eu criar nós nos meus corpos e bloquear a energia e gerar o processo de doença. Por quê? Porque se eu cuido só do corpo físico, só remédios, sei lá, intervenção cirúrgica, terapêutica, se eu olho só para esse aqui, que é o fim, que é a consequência e não a causa, que é o efeito e não a causa, e não vou lá buscar a causa onde tudo está se originando, esse epicentro continua mandando informação. Manifestou um nódulo no meu seio, dali a pouco eu tenho um nódulo em outro lugar, no pulmão, dali a pouco eu tenho um nódulo na laringe, dali a pouco eu tenho um congestionamento no cardíaco. E assim vai. Por quê? Porque é um estímulo que está constantemente emanando uma informação e eu não estou cuidando desse estímulo. E é aí que a apometria entra, porque a gente tenta localizar a causa do problema. A gente tenta ir na raiz do problema, elimina, transmuta, modifica, ressignifica, faz o que tem que ser feito com essa raiz do problema, que pode ser sim dessa existência de um sentimento mal elaborado, mas geralmente estão em outras existências nossas, e a gente transmutando isso, a gente cessa o estímulo que está sendo emanado constantemente. Cessou esse estímulo, a gente precisa continuar cuidando do corpo físico, e aí os nossos corpos sutis começam a se restabelecer, começam a se equilibrar, começam os meridianos a fluir novamente, a gente mexe nesses meridianos, mexe em centros de força, mexe onde for preciso, para que o nosso corpo duplo etérico se restabeleça e, consequentemente, o corpo físico passe a receber energia adequada, de qualidade, para poder se refazer. Percebam, gente, que nessa era em que a gente está vivendo, mais do que nunca é necessário que a gente olhe de uma forma holística para tudo, né? Principalmente para os nossos processos de adoecimento ou os processos que causam desequilíbrio em nós. Não adianta a gente olhar só para essa realidade, só para essa dimensão, só para esse corpo com o qual eu me manifesto, porque eu não sou só isso, eu não sou só esse pacotinho de carne. Eu tenho outras estruturas, corpos, sentimentos, dimensões em que eu habito, que é onde realmente começam todos os meus processos em desequilíbrio. E a apometria vem cada vez mais atuando nesses processos e promovendo o equilíbrio para as pessoas que se beneficiam, que procuram essa terapia. A apometria nos possibilita que, através do processo investigativo, a gente encontre a causa desses problemas, esclareça, trate, encaminhe para auxílio espiritual, para receber ajuda espiritual. Ela nos possibilita mexer nesses corpos sutis, porque nós temos energia vital suficiente para manipular esses corpos de forma adequada, para deixá-los em equilíbrio, para que daí a realidade física comece a entrar em equilíbrio também. Então olha como que realmente isso que a gente gosta tanto de dizer, que a apometria é a medicina da alma, ela vem se valendo dessa afirmação cada vez mais. Comecem a olhar o processo de adoecimento, os processos de desequilíbrio da sua realidade física, seja ele físico, emocional, mental, espiritual, como uma bênção. Porque eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser equilibrada, para ter saúde, para ter alegria, para ter prazer. Toda vez que eu estou fora desse estado de vibração, é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, tem alguma coisa com a qual eu estou lutando ou resistindo e que não deve ser dessa forma, e eu preciso procurar onde está isso. Porque as dificuldades que se manifestam na minha realidade física nada mais são do que um pequeno sinalizador de que algo não está certo, algo que eu estou fazendo não está correto. Está saindo, está transgredindo leis, está saindo do meu projeto de vida, está me colocando em desequilíbrio. Se tem algum processo de desequilíbrio na minha vida, eu preciso parar, procurar onde está esse processo para eu voltar para o meu caminho, para o meu eixo, para aquilo que realmente eu tracei como meta para a minha existência. Quero que vocês deixem perguntas para mim nos comentários dos vídeos, estarei aqui na medida do possível, vou respondendo.
Se vocês tiverem dúvidas a respeito de temas de apometria que eu puder ajudar, farei vídeos para colaborar com vocês. E fico à disposição de todos para ajudar no entendimento dessa ferramenta que é a apometria, que vem nos auxiliando cada vez mais no nosso processo evolutivo. Quero convidar vocês, dia 21, 22 e 23 de fevereiro, nós teremos curso de apometria em Pirassununga, interior de São Paulo. Dia 7 e 8 de março, nós teremos curso também em Pirassununga, mas aí é o nível 2, o nível avançado de apometria, também em Pirassununga, interior de São Paulo. 14 e 15 de março teremos curso de Reiki pela Associação Brasileira de Reiki, também em Pirassununga, com o mestre Alex Pavão. 27, 28 e 29 de março em São Paulo, na capital, curso de apometria nível 1. 23 e 24 de maio estaremos em Belo Horizonte com o curso nível 2 de apometria. 12, 13 e 14 de junho nós teremos o Congresso Internacional de Apometria em São Paulo. E eu estarei lá palestrando, participando desse evento grandioso para aqueles que são estudiosos e interessados pelo tema. 18 e 19 de julho estaremos em São Tomé das Letras, uma cidade muito querida para mim. Estaremos lá palestrando, participando do Festival Místico de São Tomé das Letras. Não deixem de conhecer esse evento, tem uma energia maravilhosa e é incrível. Conto com todos vocês. Até lá!